Salve, salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. E hoje é um dia muito, mas muito especial, né, pessoal? Hoje foi oficializado a nova contratação do novo técnico do time do Santos, Juan Pablo Vojvoda. Aquele mesmo que era do time do Fortaleza. Cara, a gente tem bastante coisa para a gente falar, principalmente de demissões também lá no Sub-20 que aconteceu. Teve uma reengenharia no time do Santos, porque muito se falava, e a comissão técnica antiga, como que vai fazer? Chegando a comissão técnica nova, vai juntar tudo, não vai dar certo, precisa definir o que vai acontecer. Tem notícias também sobre isso, pessoal. Mas eu vou falar isso e muito mais daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já! Salve, salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. É muito legal falar sobre o time do Peixe, principalmente quando tem notícias que a gente considera legal, né, pessoal? O Santos realmente teve uma negativa aí do Jorge Sampaoli, depois das exigências que aconteceram durante toda essa semana. Teve gente falando que já estava quase tudo certo, acertado, inclusive os valores de salários dele e da sua comissão técnica, mas as exigências realmente do Sampaoli foram realmente além daquilo que o Santos poderia fazer e a coisa realmente se declinou. E aí parou-se de falar a respeito da vinda do Sampaoli para o time do Santos, e aí o Santos começou a pensar em outras posições, principalmente em contratações, né? E aí, nesse meio termo, o Santos precisava de um comandante. E o Juan Pablo Vojvoda estava aí no mercado, marcando aí, e a gente já estava meio que desesperado, porque o Santos precisava realmente dar uma resposta para a torcida, uma resposta, inclusive, para o time que está jogando péssimo pra caramba, com a demissão aí do professor Kleber Xavier, para acalmar também os torcedores do time do Santos, que essa semana que passou, que praticamente se encerrou, né? Teve a invasão dos torcedores, de uma parte da torcida organizada do time do Santos lá no CT Repelé, o Neymar, né, sendo realmente muito questionado, o Guilherme lá atrás com o olho bem arregalado, com receio, com medo até a gente podemos assim dizer, mas a notícia legal, muito rápida, organizada aí pelo Alexandre Matos, que convenceu, realmente foi muito persuasivo com as suas palavras. Os projetos, se assim podemos dizer, eu acho que não teve absolutamente nada, né, pessoal? Porque a mesma coisa que talvez foi oferecida lá para o Sampaoli, só fez lá um copia-cola e falou a mesma coisa lá para o Juan Pablo Vojvoda. As diferenças dos dois treinadores, Juan Pablo Vojvoda e do Sampaoli, é a personalidade. Um é mais estourado, inquieto, né, que é um treinador que deu muito certo lá em 2019 no time do Santos, foi vice-campeão brasileiro, perdendo para o ótimo time do Flamengo, mas na última rodada o Peixe meteu 4, hein, no time do Flamengo lá em 2019 e deixou realmente os torcedores santistas num êxtase muito grande, principalmente quando existia a possibilidade do careca Sampaoli voltar para o time do Santos, mas realmente foi declinado e a situação realmente se encerrou. E a gente, com muita esperança, aconteceu realmente a contratação aí do Vojvoda, que é um técnico muito, mas muito falado aqui no cenário nacional, foi muito realmente bem no time do Fortaleza. Nesse último ano nem tanto, né, pessoal? Mas tudo que acontece tem o começo, o meio e o fim. E o fim do Vojvoda, que foi encerrado principalmente nesse exato momento, e realmente ele quis realmente aceitar esse desafio de treinar o time do Santos, porque estava lá na Argentina, não queria pegar nenhum outro time nesse meio do ano até o final, porque não é realmente do feitio do Juan Pablo Vojvoda, mas ele foi convencido e acabou realmente fechando com o time do Santos. Vai ficar até 2026, final de 2026, e trouxe aí 2 auxiliares, trouxe também preparador físico, preparador de goleiro, e também trouxe um psicólogo, pessoal, que é importante. E muito se falava, como que vai ficar os auxiliares e os funcionários, né, que
aderiram à comissão técnica do ex-técnico do time do Santos, Kleber Xavier, o Matheus Bach. O que aconteceu com ele? Que vai ser o treinador interino, né? Nesse próximo final de semana, vai dirigir o time do Santos, vai ter como espectador, olhando para aquilo que ele tem que fazer, o Vojvoda, que vai ver o time do Santos jogar, mas não vai assumir. Acredito que ele será muito importante, principalmente lá dentro do vestiário. Provavelmente vai ter lá algumas palavras para os jogadores de incentivo, mas ele já vai ver o que ele vai poder fazer. E também tem a situação das contratações, né, pessoal? Porque jogadores que foram oferecidos conforme os pedidos do Sampaoli vão ser passados provavelmente por Juan Pablo Vojvoda, e ele com a sua comissão técnica vai avaliar para rever se realmente faz parte daquilo que ele quer como futebol para o time mais glorioso do mundo, né? Eu acho legal isso daí que aconteceu. As coisas que já estavam sendo feitas podem ser aproveitadas ou não, estarão a caminho ou não. No meio de tudo isso, muita gente fazendo vídeos de possíveis contratações aí de zagueiro, que todo mundo sabe que o Santos precisa. O Santos precisa de meio-campistas, o Santos também precisa também de atacantes, mas isso é assunto para outro momento, para uma outra hora, em outro conteúdo, tá bom, pessoal? Juan Pablo Vojvoda foi campeão, muito campeão, e reestruturou depois do Rogério Ceni, evidentemente, mas continuou com um trabalho muito bom e é muito elogiado pelos torcedores do time do Fortaleza, principalmente pela diretoria. O presidente do time do Fortaleza realmente foi com muita dor no coração, sangrou, segundo a opinião dele mesmo, realmente fazer com que o Vojvoda fosse sair da equipe lá do Nordeste. Agora, pessoal, os títulos que ele ganhou lá no time do Fortaleza foi 3 campeonatos estaduais, foram duas Copas do Nordeste, chegou numa final de Sul-Americana, cara, para um time que estava praticamente invisível no cenário nacional. 2021 foi um ano que ele chegou e colocou o time do Fortaleza no cenário nacional e mundial, classificou o time para a Libertadores, tirou o time em 2022 numa zona de rebaixamento, passando, se não me engano, 20 rodadas na zona do rebaixamento, e ainda no segundo turno deu um arranque assim excomunal e conseguiu ainda classificar o time do Fortaleza para a Copa Libertadores do ano seguinte. Olha que situação que ele causou aos torcedores do Fortaleza quando ele lá estava dirigindo. Talvez não, foi o técnico que mais tempo ficou dirigindo o time do Fortaleza na primeira divisão, se assim podemos dizer, né, pessoal? Se ele conseguir realizar o que ele fez no Fortaleza, no time do Santos, eu vou ficar muito, mas muito contente. Principalmente reestruturando o Santos, primeiramente no seu sistema defensivo, depois no meio de campo, depois ali no sistema de ataque. Muitas pessoas, muitos repórteres lá do Nordeste falam que o Vojvoda é um especialista em fazer esquemas táticos diferentes, né? Muitos torcedores falam a respeito disso também. Quando ele chegou lá, ele colocou um 3-5-2, depois ele jogou num 4-3-3, depois ele jogou no 4-1-4-1, depois jogou no 4-2-3-2, alguma coisa desse tipo. Agora, pessoal, ele é um técnico, se assim podemos dizer, que ele faz muito com pouco. Agora, transferindo todo esse sucesso que aconteceu no time do Fortaleza para o Santos, vai ser diferente. No Santos tem muito mais pressão. No Santos é uma coisa descomunal mandar técnico embora, com uma média de 18 jogos, se assim podemos dizer. O Santos é um triturador de técnico, todo mundo sabe disso. E o Santos vai ter que ter muita paciência, principalmente os torcedores do time do Santos, cara. Eu desejo muito boa sorte realmente para o Vojvoda. Aquela declaração, aquela conversa que o presidente do time do Santos se comparou o Juan Pablo Vojvoda ao Caixinha, eu não sei, cara, eu acho que ele foi muito infeliz naquela situação, porque colocou o profissionalismo do Juan Pablo Vojvoda em xeque quando ele falou isso. Ele pode não dar certo no time do Santos? Olha, pessoal, uma vez que ele foi contratado,
eu de fato e de verdade torço para ele se dar muito bem no time mais glorioso do mundo. Agora, que vai ser diferente? Vai ser diferente. Agora, o que ele tem a favor depois de certa desconfiança do nosso presidente Marcelo Teixeira? A desconfiança faz com que profissionais ajam de determinadas formas. Ou ele aceita o que o profissional Marcelo Teixeira, na condição de presidente, falou, a comparação que ele fez com o Pedro Caixinha, ou realmente ele esquece essa declaração, vai para dentro de campo e faz totalmente ao contrário. É uma oportunidade de ouro também para o Juan Pablo Vojvoda, ele treinar um time grande que nem o time do Santos. Só que as coisas dentro da equipe mais gloriosa do mundo explosivas, né? Perdão, pessoal. As coisas que acontecem no time do Santos, ela tem assim uma possibilidade gigantesca de aumentar, de fazer pressão, dar água para o vinho. Então, se ele começar com uma vitória, se ele estruturar o time, se ele realmente fazer coisas que ele fez lá no Fortaleza, conhecendo jogadores, colocando jogadores da base do time do Santos, dando mais oportunidades, eu tenho absoluta certeza que o torcedor santista vai ver isso, né? E aí, gradativamente, ele vai conseguir realmente treinar o time do Santos e deixar o time do Santos mais competitivo. O Santos tem um buraco no meio de campo, o Santos tem deficiência no sistema de ataque, o Santos é lento no sistema de ataque, vai ter que realmente modificar jogadores, contratar outros, que eu acho que é importante. E o Juan Pablo Vojvoda, ele, como é um técnico específico e conhece cada posição dentro de campo, eu acho que não vai ser dificuldade para ele não fazer novas contratações e não vai exigir tanto assim do time do Santos. Eu acho que ele é um treinador mais centralizado, é um treinador mais calmo, de fácil conhecimento técnico e também tem muito comunicação com todas as pessoas, além da educação que ele tem, né? Por essas e outras que o Santos deu preferência, acredito eu, por Juan Pablo Vojvoda, até porque ele estava no mercado aí, era o único que poderia dar certo, convenceram ele. Parabéns aí ao Alexandre Matos e às diretorias do time do Santos. Provavelmente foi uma boa aquisição. Agora, lá no Fortaleza foi uma coisa, aqui no Santos vai ser outra totalmente diferente. Só espero que quando as coisas não derem certo, os torcedores do time do Santos realmente tenham muita, mas muita paciência, pessoal. Muita paciência mesmo. Eu e os meus seguidores, se assim podemos dizer, acredito que tenham a mesma opinião que eu. Se não tiver, não tem problema nenhum, né? Mas eu ofereço realmente muito boa sorte para o Juan Pablo Vojvoda, que ele realmente seja muito feliz na equipe do Santos, pelo menos até quando durar. Tá bom, pessoal? Ó, pessoal, outra notícia que eu acabei falando no início do vídeo, não esqueci não, hein? É a respeito da reestruturação que aconteceu e com essa nova comissão técnica do Juan Pablo Vojvoda que chegou ao time do Santos. Então, muito se falou a respeito da comissão técnica antiga, né? Porque o professor Kleber Xavier saiu, foi demitido do time do Santos, e aí ficou lá o Matheus Bach, que inclusive ele será o técnico interino nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, nesse jogo, nesse domingo, né, contra o time do Bahia. Ele será o técnico, com presença garantida, como eu havia dito para você já no começo. O Juan Pablo Vojvoda vai viajar com o time do Santos, vai ver esse jogo, para depois, provavelmente lá no vestiário, vai dar a sua opinião, vai falar para os caras ficar tranquilo, enfim. Então a gente vai falar o que aconteceu com a comissão técnica anterior e quem são esses auxiliares, essa comissão técnica que virão para o time do Santos, que já estão, na verdade, no time do Santos, e sobre a demissão do Maurício Copertino, o técnico do Sub-20, e quem foi o cara que assumiu. Vou falar para você rapidinho aqui, pessoal. Os dois auxiliares, vou falar os nomes dos auxiliares do Juan Pablo Vojvoda. Nahuel Martínez, esse é um auxiliar, e o Gaston Liendo é outro auxiliar. O preparador físico é o Luiz Aspiazu, até engasguei aqui, Luiz Aspiazu
é o preparador físico do time do Santos, da comissão técnica do Juan Pablo Vojvoda. O preparador de goleiro também é outro, é o Santiago Piscinini, que também virá na comissão técnica. E a novidade, pessoal, é o psicólogo Christian Rodrigues, né? Que muitas pessoas, inclusive eu tenho assistido muito De Olho no Peixe, a Carol Bernardi já vem há anos falando a respeito disso, então acho que ela deve estar muito feliz a respeito desse assunto, né? Agora, pessoal, e lá no corpo técnico da comissão da base do time do Santos também teve alterações? Claro que teve. E aí, como que vai ficar a comissão técnica antiga com a comissão técnica nova? Olha o que aconteceu. O Matheus Bach, pessoal, na reestruturação que aconteceu no departamento de futebol do time do Santos, ele virou, como havia dito para você, um auxiliar técnico fixo. Então ele vai ficar no time do Santos independente de qualquer coisa. O César Sampaio realmente foi promovido a coordenador técnico, né? Vai ter muito mais responsabilidade. O Fábio Matsarian, eu acho que é dessa forma que fala, né, pessoal? Sempre erro. Virou coordenador de performance profissional do clube, né? Vai ser responsável, ter mais responsabilidade. E o técnico do Sub-20 do Santos, o Maurício Cupertino, que eu já fiz vídeo falando a respeito desse treinador, do estilo que ele colocava para os jogadores do Sub-20 do Santos também jogar. Eu não gostava, eu achava que o Santos era muito espaçado, a exemplo do que acontecia. Essa mania desse 4-3-3 parece estar na cabeça de todo treinador, né? Mas os caras realmente não vê se essa formação com o elenco que tem realmente funciona. Deveria ter usado outra formação, né? E realmente ele não fez um bom papel no tempo em que ficou e realmente foi demitido e assumiu no lugar dele o Vinícius. Esse Vinícius era auxiliar do Matheus Bach, também lá do Matheus Bach. Hoje é auxiliar do Matheus Bach, mas era um dos auxiliares do professor Kleber Xavier. Ele vai ficar no lugar do Maurício Cupertino e assumirá o time do Sub-20 do Santos a partir de agora. O Vinícius Marques, né, que é o sobrenome dele, também tem o seu auxiliar, o Matheus Vasques. Então, desejo boa sorte para todo mundo, pessoal. A exemplo do que aconteceu, e eu também desejei sortes aí para o Juan Pablo Vojvoda. Tá bom, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Também dê o seu like, que é muito importante. Principalmente faça seus comentários. Abraço para você e até o próximo conteúdo, pessoal. Tchau!